No mesmo botão, a gente consegue ativar outra função. Nessa outra função, a gente consegue ter um controle um pouco maior da quantidade de pontos que vão ser programados. Então, a gente consegue controlar a quantidade de retas que vão ser feitas. Então, nesse painel tá o númerozinho 1, significa que a gente vai fazer uma reta. Então, no tecido ficaria 1. Se a gente quiser fazer um pouco mais, então, aumentando isso para 2, a gente teria duas retas. Então, uma, duas a serem feitas. Eu vou dar o exemplo de um quadrado, então eu vou colocar 4 retas para a gente fazer. Essas retas, elas vão seguir a quantidade de pontos que a gente tem mais à direita. Então, nesse painel, significa que a gente vai fazer 16 pontos em cada reta. Então, esse indica a quantidade de pontos que vão ser feitos, enquanto esse 4 significa a quantidade de retas que vão ser feitas. Vou fazer a costura para mostrar para vocês como que é. Então, lembrando que a gente tá com o arremate ligado, então nessa primeira reta vai ter o arremate. E aí a gente levanta o calcador para conseguir mudar a direção dessa reta, como a gente vai estar fazendo um quadrado. Vou tentar deixar mais ou menos no formato certinho para vocês conseguirem visualizar melhor. Então aí eu já tô fazendo a terceira reta. E a quarta reta para finalizar. Depois de ser feita essa quarta reta, ele já vai fazer o arremate. Então, sinalizando que finalizou. Então, essas são as 4, 1, 2, 3, 4 retas que a gente fez. Então, ele para na mesma contagem de pontos. Se a gente contar, vai ter 16 pontos aí. E a gente tem os arremates, como eu mostrei. Além disso, a gente consegue mudar a quantidade de pontos que tem em cada reta. Eu vou fazer um retângulo para mostrar para vocês como que funciona. Esse número do meio, ele indica quantos pontos vão ser feitos em cada reta. Então, esse número 1 significa que na primeira reta vão ser feitos 16 pontos. Se a gente mudar para cada reta, a gente consegue colocar um pouco um número maior. Então, mudando aí para a segunda reta, eu vou aumentar essa quantidade de pontos para a gente fazer o nosso retângulo. Então, mudei para 20. Agora, a terceira reta que a gente tinha feito tinha 16 pontos também. Vou deixar os 16 pontos. Agora, a quarta reta, que é a última, vou aumentar para 20 também. Então, esse número que tem no meio significa cada reta que vai ser feita. Então, você consegue ir alterando. Tipo, eu quero fazer 5 retas e cada uma com uma medida específica, então você consegue programar essa medida. Como eu fiz 16 na primeira e na terceira e 20 na segunda e na quarta, a gente consegue ver a diferença desses 4 pontos que não tinham na primeira e que a gente acrescentou no segundo. Então você consegue programar a partir do que você quer fazer na sua costura. Agora eu vou deixar na costura simples. O botão superior à direita é o de reset. Você só vai mexer nele quando algum mecânico instruir para você, não vai ficar resetando a máquina sempre. E o de baixo a gente tem duas funções. A primeira é a do caça-fio, que tem o mesmo íconezinho no painel. Então, apertando ele, o caça-fio tá ligado. Esse caça-fio, ele vai esconder esse fiozinho que fica no começo da costura. Então, a gente vai ter a parte de trás um pouquinho mais grossa, porque esse fio que ficaria em cima, ele foi costurado embaixo. Então, a gente coloca o fio à direita, debaixo do calcador, para começar a costura. E quando a gente faz, ele não vai ficar um fiozinho solto. Então, desativando esse caça-fio, eu vou mostrar para vocês como que fica e a diferença deles. Já dá pra ver que fica essa sobrinha de fio em cima, na parte da frente, e atrás da costura
a gente tem essa diferença. Então, o fiozinho que ficaria em cima ficou embaixo, com o caça-fio ativado. E sem o caça-fio ativado, a costura já não fica tão mais grossa na parte de baixo, mas tem que cortar o fiozinho em cima. Além disso, a gente tem da posição na parada de agulha. Então, quando tá com esse íconezinho no painel, significa que a agulha vai parar em cima quando a gente finalizar a costura. E se a gente alterar esse ícone, mudar para baixo, quando a gente estiver costurando, a agulha para embaixo do tecido. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, o quadrado que a gente fez, se deixar a agulha com a parada embaixo, fica mais fácil para você movimentar o tecido enquanto tá fazendo a costura. Mas na costura em si, ela não muda alguma coisa mais da sua preferência do que você tá fazendo no seu trabalho. Agora a gente vai ver sobre os pontos decorativos, que é o nosso último botão, que também tem duas funções. A primeira são esses pontos decorativos que vão aparecer aí no painel. A gente tem 9 pontos decorativos para fazer, então a gente vai mudando com esse númerozinho, a gente altera o ponto que a gente quer fazer, então cada ponto tem a milimetragem específica dele, a quantidade de retrocessos que vão ser feitos. E eu não aconselho mudar a programação desses pontos. Então, só mexer mesmo em qual ponto você prefere fazer para sua costura, se você quer fazer esses pontos decorativos. Lembrando que os pontos decorativos da costura reta sempre vão ser feitos em linha reta. Ele não vai fazer zigue-zague, não vai fazer nada mais. O que vai alterar é a milimetragem do ponto e a quantidade de retrocessos que vão ser feitos. Então, tem alguns pontos que tem uma milimetragem de 2 milímetros, outros de 5, enquanto tem outros que ele faz bastante retrocesso, outros nem tanto. Então, você tem que ver com o seu desejo mesmo o que você prefere para usar esses pontos. Fazendo esses 9 pontos, tô mostrando para vocês como que fica, então vocês conseguem ver que tem uns pontos maiores, outros menores, e cada um tem a sua programação específica, então tem uns que tem 2 costuras com retrocesso, 3 costuras simples, 2 costuras com retrocesso, 3 simples, então ele é programado para fazer isso mais específico, e cada um tem a sua particularidade que vocês podem usar. Além disso, a gente também tem a última função, que é essa gravatinha que ela mostra quantas costuras estão sendo feitas. Então, se deixar ativada, ela vai fazendo a contagem. Então, ele tá 55, quando a gente faz mais uma costura, já soma para 56, mais uma costura já soma para 57. E aí, se você quiser fazer a contagem de quantas costuras você faz ao longo do dia, você já consegue controlar com essa função que a gente tem na máquina. Então, esse é o painel. E a gente vai ver também os botões que a gente tem na máquina, né, que fica mais perto da agulha. Eu vou deixar na costura simples para mostrar para vocês. A gente tem esses 3 botões e cada um tem a sua função. Então, esse, quando a gente aperta, ele faz a metade da milimetragem. Como a gente consegue ver no painel, são 3 milímetros. Então, quando a gente estiver costurando, a gente aperta esse botão e aí ele vai fazer 1,5 milímetros, que é a metade do que a gente colocou para fazer a costura. Então, consegue ver no começo tá com 3 milímetros e depois a metade, que é 1,5. No próximo botão, a gente vai fazer essa costura mais manual. Então, a gente apertando esse botão, ele vai fazendo ponto a ponto. Eu não tô com o pé no pedal, então a costura tá sendo feita só pelo botão mesmo. E
O último, a gente faz a costura para trás, então esse retrocesso manual. Você tá costurando, não tá com o retrocesso ligado, não quer finalizar a costura, só apertando o botão, ele vai para trás e você já consegue fazer esse retrocesso manual. Essas são as funções da máquina.